Olá, pessoal. Estamos aqui inaugurando o podcast Silvia Boni. Uau. Eu gostaria muito de poder, agradecer a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, na minha casa, no meu estúdio aqui em Pescara, na Itália. E mas como surgiu o podcast, eu queria contar um pouquinho para vocês aquilo que Deus tem trazido aqui para nós na Itália. Poder trazer aqui, dar oportunidade para pessoas virem falar dos seus ministérios, das suas missões, e também poder falar dos seus negócios. Nós vamos ter muita novidade por aí, mas a minha alegria nessa inauguração é estar aqui com a minha amiga, a pastora Suzy, de Londres, que é um prazer. Ela está nesse primeiro podcast, e eu tenho certeza que é um início maravilhoso, né, pastora Suzy? Porque Uau. com tudo isso aí vai trazer bênção para nós aqui. Estou muito emocionada com você aqui. É uma alegria, pastora Suzy, estar me ajudando. Gente, nós estamos até aqui brincando aqui. Custamos começar o podcast, porque a gente mais ria do que não sabia o que ia fazer, né? Porque é podcast, é legal isso? Primeiro a gente estava tentando descobrir como é que falava, né? Imagina, né? Então, eu nesse momento aqui, eu queria um pouquinho, contar da experiência que Deus tem dado para a gente aqui na Europa. Nós estamos nesse continente, eu aqui na Itália, a pastora Suzy lá em Londres. E gostaria, pastora, começa a falar um pouquinho aí, porque para mim eu estou emocionada demais. Vamos começar tirando pastora, sua Suzy, né? Sua amiga aqui. Ótimo. Porque é realmente, assim, emocionante, né? Assim, não dá para pegar os bastidores antes, né? Mas foi muito divertido. Nós já estamos aqui uns 3 dias, assim, né? Junto com você nesse projeto do podcast. E nós vimos realmente a ação de Deus, né, Silvia? Amém, foi muito bom, sim, vimos assim a construção, gente, olha que lindo, né? Até a logo, tudo. Olha, gente, foi ela que fez isso daqui tudo, hein? Olha só. Você está com uma boa equipe de trabalho. Tá iniciando uma nova empresária aqui, ó, de mídia. Fica de olho aí, logo. Você tá entre família, né? Aqui tá meu filho aqui também no estúdio filmando, que tem amigos aqui. Então, assim, eu vejo como Deus tem sido zeloso com você, né, Silvia? Foi bem assim, tá sendo bem gostoso, né? O primeiro dia tá sendo precioso. Tá ótimo, isso é presente de Deus para mim. Também eu quero te agradecer aqui publicamente. Meu Deus, é uma bênção poder ter você aqui. Gente, Deus tem falado isso comigo e eu comentei com ela. Ela falou: não, eu vou lá te ajudar. E aqui tá. Então, olha que benção. Estamos inaugurando aqui com ela. E aí, pastora? Olha, Suzy, a minha amiga Suzy. Também não gosto disso, não, sabe? Pastora, missionária, apóstolo, deixa, né? Para quem Vamos deixar os títulos da gaveta, né? Deixa os títulos ali. Vamos conhecer um pouquinho da Suzy, um pouquinho da Silvia. Sim, isso aí, é ótimo. Então, conta um pouquinho aí de você, aquilo que Deus tem falado aí com você. Estou vendo um movimento muito maravilhoso aí com mulheres em toda a Europa, não só na Europa, no mundo, né? Deus tem dado essa visão aí de mulheres de nações, e daqui a pouco nós estamos no Brasil também, na África, em tantos lugares aí. Exatamente. Brasil, África, amém. Então, Silvia, o projeto Women of Nations, na verdade, nasceu já tem 7 anos, né? Talvez até um pouco mais de 7 anos, né? O Senhor fez essa transição conosco, né? Quando saímos de Amsterdã para Inglaterra, e foi uma transição que você acompanhou bem, né? Meu Deus, e como? Acompanhou bem esse processo de transição nossa. E dentre tantas coisas que o Senhor fez conosco, né? Nos recolheu um tempo, ficamos escondidos aí bastante tempo. E esse tempo foi um tempo muito precioso para crescimento para minha casa, para minha família, para o meu esposo. E nessa estação foi um tempo onde Deus, assim, nos habilitou para algumas coisas, né? E entre essas coisas foi o Women of Nations, né? Foi um projeto que não é exatamente um projeto específico com mulheres, né? Para o empoderamento de mulheres, mas eu sempre entendi que era para ser uma isca de Deus, sabe? Porque cada conferência Deus tem linkado pontes, assim, conectado
né, me conectado com mulheres de outras nações, mulheres nativas mesmo, né, de nações diferentes. Olha, Suzy, o que eu tenho observado nisso é que muitas mulheres, né? Eu participei de alguns, acho que só um que eu não pude estar, mas tem sido ótimo, porque tantas mulheres de várias nações mesmo, não só brasileira, mas mulheres nativas, né? Daqui da Europa, da Irlanda, da França, da Itália, né? E também essas mulheres que estão, né? Aquela amiga sua que veio, que escreveu o livro, de onde que é que ela veio mesmo? Immaculée Hedden, Immaculée é da Ruanda, né? Da Sobrevivente Ruanda. do genocídio de Ruanda. Tem um testemunho lindo, entendeu? E o que eu vejo assim é maravilhoso porque Deus tem te dado uma visão de conectar, né? E sem nenhum interesse em nada, quem são, é para conectar essas mulheres, que há mulheres importantíssimas no mundo inteiro que passou por Sim, momentos difíceis, que têm um testemunho maravilhoso, mas ainda elas não são vistas, né? Não ainda. E Deus está te dando essa visão de trazê-las público, né? Isso tem exato. sido uma bênção. Exato. Então, quando nasceu Uma of Nations, uma das coisas que me chamou a atenção quando Deus falou comigo é porque havia várias conferências na Europa, né? Nós já estamos ao total 12 anos para 3 anos na Europa e nós íamos em locais diferentes até ministrar, fazer projeto com mulheres. Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por nações, Silvia. Amém. Então, quando falava sobre alguma coisa que estava acontecendo com nações, então eu ia naquela expectativa de ver outras nações. Mas aí acontecia que eu chegava e tinha muitas mulheres, mas todas são brasileiras. Então, era uma brasileira Sim. que morava na Itália, uma brasileira que morava na Irlanda, uma brasileira que morava na Inglaterra, mas era tudo brasileira. E daí eu pensava, Sim, poxa, é algo de nações, mas não tem mulheres de outras nações, né? é Então, verdade. uma coisa é você ter uma brasileira que mora em nações diferentes. É, Outra coisa é você estar trabalhando com uma pessoa nativa, né? Um missionário nativo daquela nação. Isso é muito importante. Então, Deus começou a gostar isso no meu coração. Né? Traz mulheres de diferentes nações, conecta essas mulheres e faz uma ponte entre essas nações e entre as brasileiras, né? Para que elas possam ouvir essas mulheres nativas e as mulheres nativas também possam caminhar junto com as brasileiras, né? E sim. é um passo de cada vez, mas assim, Sim, de fato tem sido belo. Eu tenho visto isso é acontecer, uma sim. conquista, né? Porque também, muitas vezes, ela não movimenta com as brasileiras, porque às vezes sente que, sabe, né? Nós somos uma nação já que teve um avivamento, e às vezes elas ficam meio tímidas. E também a gente fica assim, né? Será os costumes? Será que isso é, né? Será que ela vai aceitar eu entrar na vida dela, né? A Sim, cultura, sim. né? O problema da cultura, isso ainda é uma barreira, né? E uma das coisas que eu tenho visto, Suzy, que Deus também tem te levantado para isso, para quebrar as culturas, né? Porque nós Exato. temos uma cultura só do reino, né? Exato, a cultura do reino, exato. Amém. É bem interessante, porque todo mundo que chega em outra nação, né, isso é uma questão, um choque cultural, né, que a gente fala. Todo mundo que chega em outra nação, é muito comum as pessoas falarem assim, mas essa nação funciona assim, né? Não, aqui na É. Inglaterra, inglês funciona assim, ou na Itália, né? Não, o Uhum. italiano só funciona assim. Então, nós sempre sabemos como aquela nação funciona. Então, estamos sempre privando a nossa nação da paixão, do fogo, de ser mesmo, usufruir da identidade, porque não, aqui não pode fazer isso, não funciona assim. Então, nós sabemos como aquela nação funciona, mas nós não fomos enviados para nações diferentes para nós aprendermos com a nação como ela funciona. É claro que nós precisamos respeitar a cultura onde nós estamos, Sim. mas nós fomos enviados para anunciar um reino que está vindo. Então, nós somos Amém. enviados para ali, para estudar essa nação, para ver o que está acontecendo e para manifestar a cultura do reino de Deus. Né? Então, não é Amém. a cultura africana, não é a cultura brasileira, não é a cultura inglesa, não é a cultura italiana, mas a cultura do reino de Deus. Né? Então, isso é muito Amém. belo, porque quando a pessoa, um missionário, um pastor, né, anyways, qualquer outra pessoa que está em outra nação, ela entende que não é sobre a cultura brasileira e nem sobre a cultura da nação onde ela está, é a cultura do reino. Então, ela começa a viver uma vida de responsabilidade que ela está ali para manifestar o reino. Né? Então, assim,
tem uma visão diferente, né? Tem uma maturidade diferente. A jornada começa a ser diferente, né, Silvia? Ah, sim. E conta um pouquinho o que Deus está fazendo na Off Nation. Gente, eu não sei falar. Mas, Legal isso, né? Eu Room não, of Nations, não sei falar bem esse inglês aí. Eu Mas... imagino se você soubesse, né? Então, Porque fala a sem tradução você... em português para a gente entender Gente, bem. agora é sério. Não, você não sabe falar. Agora imagina se você soubesse. Porque Nossa! sem você falar, você já foi Deus parar lá sabe. na Bulgária, na TV de Bulgária, foi parar na Romênia, É Deus por tá ele. com a TV aqui na Itália, Sim, já né? tem 8 anos ali na Bulgária, levando a palavra para 40 nações, vai. Tô me segurando aqui para Isso um é seu Deus para purinho. entrevistar ela, Não, viu, gente? mas não vai ser hoje, não, que eu vou Porque eu falar. fico assim, né? Sem isso, já está em tanto lugar, né? Não. Imagina se tivesse, né? Isso é Amém. belo, ver o que Deus está fazendo quando nós obedecemos a Deus, né, Silvia? Sim, Nós é vamos só em lugares onde Ele obedecer. envia, né? Sim, eu falo sempre isso. Muitas vezes a gente quer ser muita coisa e nós não deixamos o Espírito Santo ser em nós. Então, o Espírito Santo gosta que nós não sabemos muita coisa, porque se a gente souber... Estou lembrando de um detalhe aqui. Lembra uma vez que eu tive em Israel, que eu fui parar lá num lugar? Né? Esse testemunho é lindo. Lembro. Eu fui parar lá onde que estava, na faixa de Gaza, Foi. em Belém, onde Quase foi ninguém... morta, né? Eu lembro Quase desse morri, testemunho. mas depois disso, menina, eu entendi só uma coisa. Deus precisa de alguém que não sabe muito. Eu não sabia com quem que eu estava indo, não sabia o que, que acontecia lá, eu não sabia nada Nem sabia da onde história tava. política, entendeu? E entrei lá, só Aham. nós 3 mulheres e aquele monte de homem, estava tendo uma guerra, gente. Foi quando o Trump tentou pôr a embaixada lá e teve aquele ataque, 50 pessoas Eu lembro que você morreram. chegou a orar para um soldado, uma coisa assim, não foi? Orei, cheguei ali, quando eu entrei ali, eu falei, meu Deus, só tem homem, e só nós 3 de mulher, e aquelas bombas jogando assim na frente. Eu falei, eu vou morrer? Meu Deus, eu vou morrer. E eu lembro que na minha filha, um dia antes, né, ligou do Brasil e falou, mãe, você sabe o que está acontecendo aí? Você está aí em Jerusalém? Eu falei, não, eu estou aqui em Betesda, bem longe de tudo. Fica tranquila, aqui está tranquilo. No outro dia eu fui No outro parar dia lá. estava você lá na faixa de Mas Gaza. quando eu lembrei, eu falei, o quê? Eu vou morrer, eu vou morrer. Sabe o que eu fiz? Falei, ok, Senhor. Eu peguei e dei volta, vamos sair daqui, não tinha como sair. No meio da praça, eu levantei um altar para Deus. Comecei a orar, adorar a Deus ali. Aí chegou aqueles árabes, todos jovens, né, ali para guerrear. E eles olhavam assim para mim, e eu, sem saber nada, eu falava assim, shalom, shalom. E eles, salamaleco, shalom, Ale. shalom. E eu falava, meu Deus, paz, paz. Não estava dentro da guerra. Mas o lindo foi depois, Suzy. Quando eu saí dali, eu peguei um hotel ali em Jerusalém mesmo, não fui para Betesda, só para agradecer a Deus, porque aí eu vi o perigo. Quando eu vi onde é que eu estava, ali que eu entendi, sabe? Tem um louvor, um hino antigo que fala assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Um lance A harpa, né? imprevisto, na frente me encontrar. Quero estar com Cristo. Foi justamente onde a esse luta louvor. se Trava no lance imprevisto. A gente só não pode continuar, né? na Porque se tem uma coisa que nós duas não frente somos é me cantora. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, eu estou vivendo isso. Cantei isso a minha vida inteira de criança, de jovem, né? E aí eu falei, meu Deus, eu estou vivendo isso. Aí eu entendi, fiquei ali adorando a Deus. Depois eu fui ver o perigo, porque eu liguei para um pastor amigo lá na minha cidade, fui ligando para os pastores amigos e falando, liguei para você, falando, eu estou nessa situação, aconteceu isso, eu estou viva por um milagre. E aí esse pastor que é um coronel, e ele vinha foi sempre em Israel. Ele falou assim, olha, eu só acredito que você está lá, que você mandou esse filmar. Eu filmei um pouquinho, ainda filmei um pouquinho, eles queriam tirar minha câmera. E, porque ali, falou assim, há anos ninguém entra ali. Ninguém entra ali, ali é proibido para turista. E aí que eu caí a ficha. Eu falei, peraí, Senhor, então o Senhor me levou ali, em tempo de guerra, o Senhor escolhe alguém de paz para entrar.
Aí que eu entendi, eu falei, meu Deus, que privilégio. E se eu soubesse, Suzy, era aí que eu queria chegar. Se eu soubesse que estava tendo uma guerra, que ali anos não entrava, você acha que eu ia? Eu ia morrer de medo. Eu ia falar, não, não vamos entrar, não. Mas muitas vezes é bom a gente não saber nada, não saber muito, sabe? Porque daí a gente dá para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Gente, eu estou falando muito, a minha entrevistada aqui é a Suzy. E Não, mas é aí? isso. Acho que é esse que é o propósito, né? São as experiências, as trocas de experiências, porque é sobre isso. Essa, essa autoridade, ela vem através dos passos de obediência. Então, se nós Amém. obedecermos, nós vamos adentrar em lugares assim específicos que o Senhor nos coloca, né? E até em tempo de guerra, em situações difíceis, o Senhor nos deixa alegrar também, né? Amém. Porque, diga-se de passagem, eu me lembro que foi nessa viagem também, nesse episódio, que você caiu do camelo. Ah, isso daí eu não conto Pena! para todo Olha, o mundo, não. próximo podcast, por favor, meninos, vocês colocam uns vídeos aqui, Meu porque eu acho que aquele Deus, vídeo ia fazer sucesso me aqui, hein? enganaram. Falou que era só para mim tirar uma fotinha ali do lado do camelo. Quando eu vi, eles ergueram esse camelo. E eu E a estava ainda de Silvia caiu. vestido. Não, o pior foi quando parou. Eu fui gritando nesse camelo. Quando parou, eu não sabia que a frente abaixava primeiro. Eu caí assim, Eu lembro, eu vi um as pernas para vídeo. cima. Eu fui uma boa amiga, porque você me mandou o Gente, vídeo e eu mandei para todo mundo que eu conhecia. no começo eu falei, pelo amor de Deus, não manda para ninguém. Mas depois eu falei, Foi ai, um vídeo tudo muito bem. bom. Mas, enfim, eu Benção. acredito que essa questão da obediência é muito importante para nós. Esse Amém. passo do Uma of Nations de dar realmente é uma questão de obediência, porque não há uma palavra específica sobre conferências e eventos, isso não queima no nosso coração. O que queima no nosso coração é o altar coletivo. É Amém. trazer mulheres de diferentes nações, mulheres também brasileiras que estão servindo nessas nações e estão cansadas, sobrecarregadas, né, para que o Senhor, para que Cristo seja manifesto nesse lugar. E eu acredito que juntando todas essas mulheres nesse altar coletivo é onde ali assim é um lugar propício, sabe, para o Senhor manifestar a obra, a poderosa obra que Ele tem quando Ele vê mulheres unidas num propósito. E trazer paixão no coração dela, paixão pelo noivo, né? Paixão pelo noivo, Paixão. paixão pela nação, né, Silvia? Porque tem Sim. muitas mulheres, né? As mulheres e os maridos, pastores, muita liderança, muito missionário, muitas pessoas que estão em nações aonde o Senhor as colocou, ou onde ela foi parar por algum motivo, que essas pessoas nem amam a nação que elas estão. Né? Quantas Oh. vezes em conferências do Home of Nations terminava a conferência, a pastora procurava, falava: Uau, agora eu vou sair daqui entendendo um pouco, porque eu nunca nem chorei por a minha nação que eu estou. Eu nunca orei por ela, porque eu não gosto de estar aqui, eu não amo esse lugar. Então, eu acredito que isso é bem mais difícil. Quando você está numa nação que você não ama, que você não coloca o coração, então isso se torna muito mais difícil. Você pode passar por lutas, por dificuldades, né? Como quantos anos você está aqui na Itália? Quantos anos, Silvia, você está aqui? 17 anos. 17 anos. Imagina se você tivesse 17 anos aqui sem amar a Itália. Meu Deus. A dificuldade ia ser muito maior, Impossível. né? Sim. E, então, é amor mesmo. Eu falo sempre que Deus, ele faz isso. Você está no centro da vontade de Deus, você ama aquele lugar. Então, se você não está, se está desconfortável, pede amor para Deus, porque se Deus te levou ali, né? Suzy, você estava falando sobre isso, eu lembrei de um testemunho que eu presenciei numa conferência que você organizou na Holanda. Lembra, eu não sei quem é, não lembro mais quem é essa pastora, mas ela deu um testemunho no final muito, muito bom, muito importante. Ela disse que ela fazia um trabalho, não sei se ela entregava comida, se ela ajudava as pessoas mais pobres, os brasileiros ali, e fazia um trabalho social. Mas naquele congresso, ela foi tão tocada e pediu perdão ali, porque ela disse que a vizinha dela, holandesa, falou isso para ela. Falou, eu vejo vocês irem dar comida, fazer isso, mas e eu que estou aqui? Eu, Porta a eu que porta. sofro depressão há muitos anos, você mora do meu lado, nunca falou Sim, comigo, né? Eu sim, me eu lembro. presenciei isso daí. Eu falei, meu Deus, olha só que. É. Um fato triste, né, após essa conferência, é que passou um tempo, essa pastora veio a falecer, né? Essa pastora faleceu, Ah, teve câncer e ela faleceu. Mas eu me lembro bem desse testemunho, ela comentou quantas pessoas
ela ajudava, né? Eles ajudavam com cesta básica, a igreja, mas ela nunca estendeu os olhos para a vizinha dela, né? Então ali nós estávamos falando sobre essa importância de você sentar à mesa com o seu vizinho, de você sentar à mesa na nação que o Senhor te colocou, né? Porque o normal, Silvia, é quando você chega numa nação, você vem com toda a sua bagagem do Brasil e você pensa assim, vou arrebentar a boca do balão aqui, né? Vou fazer uma igreja que nunca teve, vou salvar a Itália, né? Nunca teve a igreja, nunca teve um homem igual eu aqui. Quem nunca cometeu esse erro? Né? Eu me lembro quando eu cheguei na Holanda, eu pensava, a gente vai fazer uma igreja aqui e vai ter coisas que nunca teve nessa Não, cidade. e as pessoas que falam, eu estou indo aí, vou ganhar 200 almas num dia. Eu falo, Então, vem, assim, vem que eu te dou a passagem e tudo. Então, nós tínhamos assim, essa perspectiva assim, vou chegar e vou fazer e vou acontecer. O que é natural ainda é a missão imatura, né? Quando você acredita que a tua bagagem da tua nação, principalmente no contexto de igreja e missão, vai fazer alguma diferença na nação que você está. E ela não faz. Porque, na verdade, o que faz grande diferença é o teu coração. Se você vem com um coração de servo pronto para servir aquela nação, você pode abrir igreja, você pode sentar na igreja e ouvir eles ministrando e fazer parte com eles da igreja deles. Ou você pode, como missionário, servir de contextos e esferas diferentes. Mas a questão é o teu coração. Se o teu coração está naquela nação, uma das coisas mais importantes, aprender a língua daquela nação, né? Eu me lembro algo que chocou muito as mulheres na nossa conferência de Amsterdã e também na conferência de Londres, foi quando a reverenda Beth King começou a pregar, né? Mas ela queria saber quantos brasileiros tinha ali. Então, tinha muitas brasileiras, né? E quantas brasileiras viviam na Inglaterra. Então, ela pediu também para levantar a mão. Então, quando as brasileiras levantaram a mão, ela falou assim, quantas brasileiras que estão aqui falam inglês? Só tinha 5 que falavam inglês. Então, ela falou, como vocês estão numa nação que fala inglês e vocês não falam inglês? Então, ela ficou bem impactada, bem incomodada com isso, né? E aquilo nos despertou, né? Como é que você está numa nação que você não fala a língua da nação? Como também aqui, quando as pessoas vêm para cá, tá anos e não falam italiano. Na Holanda acontece a mesma coisa. Então, você tem que ir para um lugar, você tem que colocar o coração. E você tem que aprender aquela língua. Olha quantas oportunidades você tem porque você sabe o italiano. Porque você fala ao coração do italiano. É diferente. Porque a língua materna, ela fala com mais foco ao nosso coração, né? Sim, claro. Claro, é importantíssimo isso, a gente falar a língua. E porque é uma maneira de comunicar, né? Porque mesmo porque a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo como nosso intérprete, porque eu mesmo tenho passado por isso. No italiano nunca vai ser bom, né? Como o deles, né? Mesmo, mas a gente fala. E muitas vezes eu estava pregando, falando, e eu falava assim: vocês estão entendendo? A capito? Eles, sim, capito, capito. Eu falava sempre, é o Espírito Santo que está traduzindo. Mas eu creio nesse milagre, entendeu? A gente não pode deixar de falar não na língua, né? E relacionar também, né, Silvia? Ter esse... Eu lembro que quando nós saímos da Holanda, de Amsterdã, uma coisa que foi interessante que quando nós saímos de Amsterdã é porque em Amsterdã nós ficamos tentando muito tempo ter relacionamento com pessoas à base da igreja da Holanda, né? Assim, em relacionar com o holandês. Mas quando nós viemos para a Inglaterra, nós não procuramos muito o relacionar com as igrejas em si. Nós procuramos sentar à mesa com os nossos vizinhos, que eram ingleses, que eram de nações diferentes. E daí Deus foi construindo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o teu testemunho, aquilo que Deus tem feito aí. Se é do início, de quando você nasceu, ou se é do tempo que você está na Europa, não sei. Uau! Assim, tem tanta coisa para contar, né, Silvia? Testemunho é sempre assim... Testemunho sempre é lembrar dos feitos do Senhor, que Deus fez nas nossas vidas, né? Amém. Tem muita coisa aí mesmo, assim, por onde começar, né? Sempre quando vai na conferência, tem algo para contar, né? E eu falo assim, gente, eu já contei isso aqui, porque tem coisa que a gente sempre está falando, esquece, né? tá falando de Mas, novo. de fato, aqui no continente europeu, aqui na Europa, eu já contei muito pouco mesmo do que eu fazia ou de onde vinha, né? Mas, assim, tem testemunhos muito preciosos na minha vida, né? Amém. Eu presenciei a paternidade de Deus muito nova. Eu tinha 10 anos, meu pai faleceu.
E 10 anos foi a minha experiência assim, com a paternidade de Deus. No próprio velório do meu pai, eu senti muito nítido o Espírito Santo de Deus falando comigo, né? Teu pai, né, ele foi recolhido, mas eu sou o teu pai e eu vou continuar com você. Uau. Então, ali eu recebi a paternidade de Deus de uma forma muito preciosa na minha vida. Independente das circunstâncias futuras que vieram a acontecer, eu continuei firme ali na paternidade que o Senhor exercia sobre mim, né? Eu passei por diversas situações em termos de velório, de perder pessoas preciosas, pessoas que eu amava, pessoas que eu gostava, né? Logo adiante, após a morte do meu pai, eu vim aos 18 anos perder meu irmão assassinado de uma forma muito brutal, com 9 tiros no Meu corpo. Deus, 2 percas, hein? Duas percas muito, muito fortes na minha Importante. vida, muito forte. E nós oramos muito tempo pela recuperação do meu irmão. Ele, muito novo, foi envolvido com narcótico, né? E nós não vimos essa recuperação acontecer. E é interessante porque, às vezes, nós oramos muito para que Deus faça alguma coisa e nós não vimos, assim, toda a concretização do que Deus está fazendo. Porque, às vezes, nós imaginamos que é da forma que nós almejamos ou que nós queremos. E não é assim que acontece, né? Sim. Então, eu me lembro que quando Deus recolheu meu irmão, até mesmo antes das pessoas me falarem que ele tinha sido assassinado, eu me lembro que eu entrei no quarto para orar e o Senhor falou comigo de uma forma muito nítida, que ele tinha recolhido meu irmão. E eu me lembro que a palavra que Deus me deu estava em Salmos e falava que ainda hoje o Senhor remirá minha alma do poder da sepultura. Então, quando eu soube como meu irmão morreu, e mesmo sabendo da forma trágica que ele morreu, eu tinha uma convicção muito grande que ele já estava no Senhor, sabe? Assim, essa Amém. convicção, ela tomou meu coração de uma forma assim poderosa, de uma forma muito forte, né? Daí por diante, assim, eu acompanhei, presenciei muitos livramentos de Deus na minha vida, né? Eu tive um acidente com 18 anos, eu sou do estado de Goiás, e é muito normal no estado de Goiás todo mundo recebeu o Popular de manhã, né? Que é um jornal. Uhum. E eu me lembro que o Jornal Popular, no dia seguinte, do meu acidente, tinha falado que uma jovem de 18 anos tinha sido, né, morta numa faixa de pedestre. Eu Meu fui atropelada Deus. numa faixa de pedestre e Eu tive lá em Goiânia, inclusive eu passeando com a sua mãe lá, ela até me mostrou o local. contou, né, onde foi o acidente, então. E eu tive, né, costela quebrada, tive o osso, né, do pescoço, que é muito sério também, trincado, usei colete por, por quase 1 ano e pouco, né, tive o início aí de cadeira de rodas um tempo até recuperação. Então, assim, Meu foram Deus. muitas coisas que eu vi a ação de Deus, né, logo ali na minha primeira gravidez, né, foi uma gravidez ectópica gerada nas trompas, e por pouco tempo também eu não sofro hemorragia interna, né? Porque o feto estava crescendo na trompa e não no útero. Meu Então Deus, teve que isso é um retirar milagre. um milagre. Assim, foi milagres atrás de milagre, né? Então assim teve que retirar a trompa, teve que fazer uma cesárea normal, retirar a trompa, retirar o ovário e tudo isso, né? E o feto, e eu ver aquele feto e aquela esperança de ser mãe indo embora junto, né? Com aquele vidro que eles Meu trouxeram para mostrar o que Deus. tinham tirado de mim, né? E a médica falou: você só vai ficar grávida novamente com uma inseminação artificial. Né? A gente até conversou isso um pouco Sim, ontem aqui, sim, lembra, Silvia? sim. Mas daí o que aconteceu foi que em 3 meses, né? Assim, o marido acabou não esperando, a gente acabou tendo, né, esse tempo de intimidade. 3 meses eu estava grávida. E eu, como Uau. assim? Eu não posso estar grávida, né? É impossível na medicina eu estar grávida. E o médico falou: não, você está grávida. E graças a Deus, né, o feto estava sendo gerado dentro do útero e Deus trouxe o milagre, né, que foi o meu primeiro filho do Amém. milagre, foi o Gabriel, né, que veio anunciando outros milagres, né? Depois Que dele veio o tal uma Arthur, benção depois hoje, dele o veio a Gabriel? Júlia, né? Então assim, uma mulher improvável de ter filhos, né, por conta dessa gravidez ectópica, das trompas e tudo. Graças a Deus o Senhor me deu 3 filhos. Né? Amém. E o parto do Gabriel foi um milagre, o parto do Arthur foi um milagre, o parto da Júlia, quase nós duas vamos a óbito. Então, assim, Meu eu Deus. vivenciei, graças a Deus, muitos milagres do Senhor, fisicamente, emocionalmente. Eu falo que ele foi meu psicólogo desde a minha infância. Eu amo a psicologia, mas eu nunca dependi da psicologia. Né? Porque, assim, eu realmente tive o Espírito Santo, eu tive o Senhor como meu melhor amigo, sempre. Amém. Né? Dias difíceis, dias fáceis, eles não acabam, eles sempre continuam nas nossas vidas, mas ele realmente foi meu melhor amigo.
Amém. Como é bom ouvir isso, porque realmente, né? Aí muitas pessoas se sentem muito sozinhas nesse momento, mas essa hora, como ele é especial, né? Ele vem, nos consola, naquele momento ali de perca, ele teve ali presente, falando com você que ele era o seu pai, né? Seu irmão, falando que ele estava com ele. Porque isso acontece também, né? Muitas histórias aí de quem envolve em droga, essas coisas, e depois acontece isso, né? De ser assassinado. Mas eu já vi muitos testemunhos que no último momento, como os pais estão orando e está ali entregando para o Senhor, né? Deus E nunca aquele perde, né, Silvia? momento não perde. Então, aquele momento ali houve tempo, né? A gente tem certeza, ele se arrependeu, está ali, está com o Senhor, né? Porque a morte, eu sempre falo que é que nem uma luva, né? Que você põe na mão, você tira, acabou. A gente tem que entender isso, né? A vida que a gente vive com Deus. Mas você ainda uma menina, era muito difícil entender hoje, né? Sim, sim, era. Mas, assim, foi difícil vivenciar a dor, a saudade, né? Tudo isso, claro, são perdas, as perdas sempre são muito dolorosas, né? E, mas, assim, realmente houve uma graça de Deus sempre por causa da Amém. paternidade dele, por causa do Espírito Santo, né? Por causa Uhum. dele, como na tua história também, né? Eu fico segurando para não fazer entrevista com você, Não, né? não. Porque eu sei que tem um monte de coisa da Hoje sua nós vamos história. ouvir você. Eu também me seguro aqui, porque senão. Ai, Mas vai né? ser Porque, falando em bênção. paternidade, aí você começa a lembrar da sua história, falando em Espírito Santo, que ele é Não, meu meu amigo. Deus! O Espírito Que eu Santo, sei que você então, sempre nem tem se isso, né? O Espírito Santo é fala. meu Meu amigo. amigo, ele é meu. Mas é Mas eu vou isso. no seu podcast lá em Londres. Tá em processo. Vai acontecer, vai acontecer. Aí lá eu conto. Vamos orar, né, Silvia, para que todo mundo Assim. tenha mesmo Amém. podcast, TV, canais de comunicação e que o evangelho Sim. seja espalhado na mídia social, né? Que Amém. venha ter formas Justamente. positivas, porque a mídia está aí para influenciar as pessoas de formas tão negativas. E a oração é que realmente o povo do Senhor, que a igreja levanta e resplandeça, né? Não com Amém. más notícias, não com Não, notícias de não. escândalos, Deixa né? isso Porque pra tem muita lá. coisa, mas que a Aham. igreja levanta e resplandeça com tudo aquilo de graça e de belo que Deus Sim. tem. É isso É. que a gente quer, né? É por isso mesmo que a gente vai poder ouvir pessoas como você e outras que Deus vai trazer para que traga isso no coração das pessoas, né? Amém, Que a amém. gente não vive uma religião, mas a gente vive cheia do Espírito Santo. E Amém. aí, Suzy? E aí, depois disso tudo? Então, é muita história, né? Assim, para contar num dia só é muita coisa, num podcast só, né? Mas, Nós assim, vamos. de uma forma muito preciosa, Deus me deu Flávio, né? Eu falo que ele sempre fala, né? Que a mulher de bem, Deus que dá, né? Mas eu falo que Deus que me deu Flávio. Deus me deu um amigo, um companheiro. Ele é muito precioso na minha vida. Eu falo que o Flávio é um homem nobre. Ele é muito É precioso. verdade. Além de ser linda, hein, amiga? Eu posso falar, hein? Ele é muito precioso. Então, foi construindo a história e a jornada junto, né? Nós fomos consagrados pastores juntos, tivemos ali numa igreja muito preciosa, né? No Brasil, em Goiânia, ali na região de Goiás, muito tempo, foi essa era a nossa terra. Foi uma igreja muito preciosa para mim. Então, assim, depois o Senhor foi nos levando a outros ciclos, né? Então, cada ciclo vai acontecer de você estar em outros lugares, em outras instituições, denominações, em outro país. Então, isso é muito de acordo com o ciclo que Deus está fazendo na sua vida, né? Então, Deus nos levou para um outro ciclo, que foi o continente europeu. Tivemos experiências muito preciosas ali em Amsterdã, né? Entendemos Sim, que nós não éramos o último pacote do biscoito, que a gente não ia mudar a história de Amsterdã por causa da igreja que a gente ia abrir. Tivemos muitas sim. lições preciosas ali, de fato. E foi um lugar que nós crescemos muito como família, estamos dando mais junto, crescemos com nossos erros, porque a gente errou muito. Né? Porque quando você vem para a Europa, Silvia, você não tem mais aquela equipe de pastores junto com você, você É, não tem mais tudo aqueles amigos que vai falar assim, diferente. olha, isso não está legal, isso está errado, Muita né? gente intercedendo, você tem aquela irmã ali, olha, eu estou passando por isso, Exato. vamos orar aqui junto, Exato, né? A exato. gente não tem Você não tem isso, né, aquelas reuniões Suzy? pastorais semanais, né? Sim, que te Que o dá. bispo ou o líder chama atenção no que está certo, no que está errado. Então, você caminha muito sozinho. Tem É, as questões negativas,
Mas tem as questões muito positivas que talvez você vai ver só lá na frente, que é a maturidade, né? Você vai ficar mais dependente da Bíblia, você vai ficar mais dependente do Senhor. Então, ele começa a realmente ser o teu mentor direto ali, né? Então, Direto. eu acredito que a Eu Europa, ela falo que a traz essa gente aqui, a construção. gente come maná, né? A gente passa o deserto, mas a gente come maná direto do céu. Exato. Então, pós Holanda, né, nós passamos experiências muito preciosas. Foi até onde a gente se conheceu, em Auschwitz, né, na Polônia. O Senhor nos levou lá numa conferência muito preciosa e eu falo que é o testemunho que eu mais tenho carregado, é pós Holanda, né? Foi o testemunho da nossa vinda para a Inglaterra. Eu vivi uma vida muito acelerada. Desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada em tudo. Para resolver, para fazer as coisas. E fui de uma igreja que me esticou muito os meus dons. Sim. E foi muito bom para mim. Aprimorou muito os meus Deu dons. muita oportunidade. Muita. Mas com isso também eu fiquei muito ativista. Né? E eu achei que eu estava servindo o reino. Né? Estava servindo a igreja, servindo o reino. Mas eu não sabia que eu estava servindo os homens primeiro. Né? Eu não entendia o papel sacerdotal. Né? O sacerdote e a sacerdotisa é um chamado só sacerdotal. Que primeiro você presta um serviço a Deus e depois aos homens. Então, eu sempre vim no lado oposto. Né? Eu sempre primeiro prestei um serviço para os homens. Depois eu prestei um serviço para Deus. Então, o meu serviço não era completamente para Deus. Então, eu falo que na Europa, que foi essa construção de paixão e devoção por Yahvé, Amém. por Deus. Né? Ali foi onde eu desacelerei, ali foi onde Deus começou a construir coisas preciosas na nossa vida como família. Né? O Senhor nos deu uma ordem para nós levantarmos o altar na nossa casa. Né? Daí é uma outra história também, né? Que tem documentário isso é maravilhoso, sobre isso. gente. Eu sou testemunha disso. Então, o que faz um altar no lar. Exato. Então, nós levantamos o altar ao Senhor ali como família e foi tudo de dentro para fora. Né? Foi uma reconstrução. Passamos por uma desconstrução e depois foi uma reconstrução. Né? Então, ficamos escondidos em Deus um tempo. E esse tempo de desacelerar foi muito importante. É importante para todo homem de Deus, né, Silvia? Não, precisa, porque às vezes Deus fala e a gente não obedece, né? Mas quando a gente obedece o tempo secreto, né? Que a gente chama ali no... Deus nos chama no secreto, Mateus 6, para ficar ali com Ele, né? E a própria palavra fala que Ele já sabe tudo de nós. E depois Ele nos coloca publicamente. Então, e se nós não temos esse tempo, a gente não desacelera tudo aquilo que a gente já está fazendo. A gente está fazendo, achando que é bênção, mas tem sempre algo mais que Deus quer acrescentar, né? Aquilo que o Espírito Santo quer gerar, algo novo, né? Porque o Espírito Santo é multiforme graça, ele trabalha de muitas formas através da nossa vida, né? Amém. Suzy, mas conta aí, como foi que você chegou ali, né? Eu sei bem disso, como foi difícil. Deus falou no coração do Flávio e você lutou contra isso e depois... Eu lutei muito. Porque é interessante, porque quando nós temos a tendência de sempre estar ouvindo ao Senhor, e graças a Deus por isso, Deus te dá a direção, você vai obedecendo. E eu me lembro que o meu esposo chegou e falou assim, amor, o Senhor falou comigo sobre nós irmos para a Inglaterra. E eu pensei comigo, né? Comigo primeiro. Eu pensei, mas Deus não falou comigo? E eu também pensei com Deus. Como assim o Senhor falou com ele e não falou comigo? Né? Como se eu tivesse que ser a prioridade ali, né? E é uma das coisas que foram construídas em mim, né? Mas eu realmente me submeti. Eu entendi, não, se o Senhor falou com você, eu vou. Não falou comigo, mas eu vou. Então, nós fomos para a Inglaterra e aconteceu muita coisa, né, muito pontual para nós quando nós fomos ali. Antes de ir para a Inglaterra, o Flávio, eu lembro que ele estava tocando e o Senhor tinha dado uma palavra para ele estava na sala, ele falou, amor, Deus falou comigo que nós vamos perder tudo. Meu Deus. Eu falei, perder tudo? Mas duro. Aquilo veio de uma forma muito ruim para mim, né? Porque, afinal de contas, eu olhava para trás. Você já teve tantas perdas, né? Perdas, meu Deus, de novo. Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi pessoas preciosas da família também que morreram, perdi casa, perdi isso, perdi aquilo. Eu comecei a pensar em todo o meu histórico de perda, né? Então, a gente fica muito... arma um muro de proteção.
Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito, muito brava com ele. Mas foi brava de verdade, né? Eu cheguei perto dele e falei assim, você tá louco, você nunca perdeu nada, né? Você nunca perdeu mãe, você nunca perdeu pai. E comecei a falar tudo que eu tinha perdido e tudo que ele nunca perdeu. E o Flávio olhou para mim assim, muito ciente, e falou assim, olha, eu sinto muito por todas as suas perdas. Mas foi o que Deus falou comigo, eu vou deixar você conversando com ele, porque eu já entendi e vou subir. E ele subiu para o quarto assim, eu, como assim você vai me deixar aqui? Assim, então ele foi, subiu, e eu lembro que eu fui chorar, e eu chorei muito. Eu falei, porque eu sei quando o Flávio está falando, e a maioria das vezes quando ele fala coisas que Deus falou, é porque realmente Deus falou. Então eu fiquei muito brava com Deus, e graças a Deus que Deus não tem medo da gente ficar brava com ele, né, Silvia? Não, não. Ele não tem medo da nossa Imagina. fragilidade. E eu comecei a chorar e fiquei brava com Deus. Eu falei, Deus, como assim eu vou perder? Eu sempre estou perdendo, né? Agora que eu estou numa casa boa, agora que nós estamos aqui, né? Diga-se de passagem, conquistando a nossa vida na Holanda. Eu ainda tinha aquela concepção velha, né? Agora que Deus está me honrando, né? Ixi. Quem passou pela prova, quando eu passei pela prova, ninguém me ajudou, agora vai ver. Aquelas agora coisas, eu tô né? aqui Que, com uma casa boa. aquelas coisas crentez, Uma né? casona, eu te vi lá na tua casa. Uma casa Era boa, de 3 andares. vidraça para um Meu canal. Deus, sabe o que é isso aqui na Europa? Aqui as pessoas moram em 10 dentro de um quarto. E eu comecei a Na chorar. casa Falei, Deus, daquela. como assim o senhor vai nos tirar de lá? E eu lembro que a sensação foi como se o senhor tivesse agachado, igual quando o pai, quando vai conversar com o filho, e ele agacha até ele. E eu lembro que Deus falou comigo assim, filha, você pode perder ou você pode escolher entregar. Uau. E eu achei aquilo tão incrível da parte de Deus. Eu pensei, poxa, como Deus é tão zeloso e carinhoso. Porque Ele tem autoridade de arrancar tudo. Ele deu, Ele toma. Mas verdade, Ele me tudo é deu, dele. Ele me deu direito. Olha, você pode ver isso como perda, mas você pode renunciar. Naquele mesmo momento, sem pressa, eu falei, Deus, então eu renuncio. Eu renuncio tudo. Eu renuncio à igreja, eu renuncio à liderança da igreja, eu renuncio, né, eu tinha um estúdio no último andar, eu renuncio o meu estúdio, eu renuncio à nossa empresa, eu renuncio à casa, eu renuncio tudo. Eu renuncio até a minha reputação. Porque você sabe que quando você entrega um monte de coisa, as pessoas pensam um monte de coisa. Ah, está em pecado, o que está acontecendo, isso, aquilo. Porque quando o Flávio falou isso, eu já entendi. Eu imaginei. Falei, Deus vai nos mover, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, nós realmente fizemos essa entrega e foi uma entrega bela que nos levou a um ciclo muito maior. Viemos para a Inglaterra, chegamos na Inglaterra, Deus também falou, pega os títulos, põe tudo no bolso e eu vou apresentar vocês para as nações, né? Então, assim, foi um processo muito belo que Deus fez na Inglaterra. Você sabe, em 6 meses nós mudamos 12 vezes, 18 vezes, 18 vezes. Mudamos muito, né, de quarto para organização missionária, para quarto com os meninos, tudo. E eu lembro que as pessoas perguntavam, né, você precisa ter estabilidade para os teus filhos. Seus filhos precisam de como falava, ninguém entende, de uma plataforma né, natural, né, de uma base. Né? Como é que vocês vão ficar movimentando seus filhos de lá para cá? E eu olhava e falava, Deus, eu nunca fui irresponsável assim. Né? O que o senhor está querendo fazer? E eu me lembro que o senhor falou, aquieta seu coração. Porque casa não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Então, eu lembro que daí em diante eu comecei realmente, assim, sempre ter esse zelo com meus filhos sobre essa proteção lar espiritual, né? Então, assim, é muita coisa, sabe? Mas foi valeu muito a pena, valeu a pena, fez. né, Suzy? Porque hoje os meninos estão aí já, né? O Gabriel está já morando ali numa base missionária, né? Se preparando. Sim, sim. E o Arthur também, a Júlia. O Arthur está aqui nessa base missionária, tá aqui servindo aqui, né? Eu vou até pedir para ele desligar o ar, porque está muito friozinho aqui. Que bom, que bom. Então, e aí, como que você... Eu lembro de uma das casas, eu fui te visitar, e quando eu cheguei lá, você falou, essa casa aqui é de uma missionária que foi para o Brasil e nos emprestou. Era uma coisa doida mesmo. Foi. Né? Com 3 filhos, você imagina, ninguém consegue entender, né? Exato. Porque fala, meu Deus, e aí, essas crianças? Como que é? Às vezes acha a gente até irresponsável, né? Com certeza. Sem estrutura, né? Incapaz.
Foi muito louco, né? Mas eu creio que é assim que Deus quer trabalhar. Deus trabalha de toda forma, né? Com os filhos dele. E é o que ele pediu para você foi isso, né? Foi Foi. difícil. Teve dias muito difíceis, né, Silvia? Eu lembro que teve dias que nós chorávamos muito, muito, e foi muito choro. Mas, assim, é uma coisa louca para se falar, né? Mas acho que você vai entender, como diz uma amiga minha que ela fala, né? Os entendedores entenderão. Que Amém. frase mais. Mas é É isso mesmo. completa. Eu me lembro que, assim, tinha tanto sofrimento, tinha tanta dor, nós nos sentíamos sendo tão esmagados, mas a gente via tanta beleza de Jesus. A Amém. gente via tanto cuidado dele, usando pessoas para nos abençoar. Sabe aquelas histórias que eu contava na igreja quando eu ia pregar? Nós ouvimos isso de um missionário, Deus faz isso, porque Deus fez isso com um missionário. De repente, Estava nós vivendo estávamos vivendo isso. aquela história de milagres, de Deus nos proporcionar a casa de um ano inteiro sem a gente ter que gastar um centavo, de chegar lá e Deus nos abençoar com carro. E houve, né, eu já ouvi meu filho, até o Arthur, que está aqui dando testemunhos de até coisas simples, assim, uma bolacha que queria comer e Deus trouxe. Então, foram coisas assim tão desde detalhes a coisas grandes e coisas tão preciosas, né? O sonho do Flávio em Israel, de repente ele estava, né, sem trabalho, porque Deus pediu um ano para ele sabático, né? Que é uma palavra que o Brasil também não era muito habituado, hoje tem mais, né? Então, gente, sabático, o que que é sabático, Deus? Então, o Flávio falou: eu quero um ano Gente, só de você adorando para mim, só você uau. para mim. E tudo quanto é trabalho que o Flávio olhava não dava certo, até ele entender, não, realmente Deus não quer só para ele. E ele obedeceu, que foi uma loucura, né? Loucura, com Porque três não filhos tinha pequenos, mantenedor. né? Não Ninguém existia. mantendo. Como que Nós é estávamos na isso? Inglaterra, a pessoa perguntava: quem é seu mantenedor? E no começo a gente: mantenedor? O que é isso? O que é Meu mantenedor? A gente nem sabia o Deus. que era isso, né? Não, quem está bancando vocês? Quem enviou vocês? Eu falava assim: olha, Deus nos enviou, né? Então, assim, quem está suportando você? O Senhor está nos suportando. Meu E aí, Deus. de repente, assim, ele ficou um ano sem trabalho, não tinha dinheiro, né? E Deus provendo finanças, Deus provendo tudo. E, de repente, estava o Flávio lá em Israel. O sonho dele era conhecer Israel. Estava lá em Israel, que a igreja de Singapura chamou ele para representar a igreja brasileira, né? Acho que você lembra, Uau, lembro. num congresso tão importante de nações. E a igreja propôs para ele, né? A igreja o, ban o bancou financeiramente, sem nem saber quem era o Flávio, né? Deus nos falou, ele estava numa reunião um dia e Deus nos falou que era para te chamar, eles tinham conhecido o Flávio. Então, naquele ano, nós vivenciamos tantos milagres de Deus, né? A primeira casa que a gente mudou, que era para ser nossa, era aquela, foi nesse mesmo ano. E eu lembro que na casa de oração, nós estávamos na casa de oração, que inclusive esse foi o nosso maior movimento, motivo que nós fomos para a Inglaterra, né? Por causa do movimento de oração. E eu me lembro que uma pessoa muito próxima de nós, muito querida, chegou, né, um inglês, e falou: olha, o senhor nos mandou eu dar todos os móveis da casa para vocês. Né? Eu vou estar mudando, vou estar comprando móveis novos, ele tinha móveis muito bons. E ele falou assim: Deus mandou eu dar todos os móveis da minha casa para vocês, absolutamente Uau. todos. Então, assim, nós alugamos a casa, não tinha móveis. Então, no outro dia, nós já tínhamos todos os móveis. Então, assim, nós vimos tanto o amor do Senhor, tanta graça do Senhor, tanto zelo dele, assim, foi muito precioso, sabe, Silvia? Então, isso só fortaleceu o movimento de oração, né? E olha que nesse movimento nós não orávamos pelas coisas que nós precisávamos. Nós orávamos justamente pelas nações. E que isso que é algo que me chamou a Uhum. atenção, né? Que você também sempre falou isso muito, né? A gente nunca Sim. chegou diante de Deus, principalmente nessa estação da Inglaterra, como pedinte. Ah, Deus nos dá uma casa, nos dá um É. carro, nos dá isso. Deus começou a colocar no nosso coração a nação da Inglaterra e as nações, Israel. Então nós orávamos por Israel, orávamos pela Inglaterra, orávamos pelas nações, sempre orando, orando. E nós orávamos, intercedíamos por isso e parece que o Espírito Santo vinha como intercessor pelaquilo que a gente pedia, pelaquilo que a gente precisava. E vinha o suprimento Vivendo sobrenatural, né? É o sobrenatural. sobrenatural, realmente. Que bênção. E, e aí, depois disso, Deus tem. Eu lembro uma vez que você estava passando por um momento difícil e você me ligou, porque não era habituada a passar aquilo. E eu tinha vindo do Brasil de navio, passei em Giberterra,
Não sabia, tiramos o dinheiro e veio tudo o dinheiro da Inglaterra. E eu tinha esse dinheiro aí. Então, quando você me ligou, eu falei, nossa, eu vou dar esse dinheiro para a Suzy. Imagina, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Eu não consegui trocar aqui, porque é um dinheiro lá da rainha, mas é diferente do da Inglaterra, né? Aliás, acho que vale até um pouquinho mais. E aqui não trocava nas agências, né? Aí eu fiquei com esse dinheiro aí. O dia que eu for para a Inglaterra, eu levo, né? Eu uso, né? Mas aí aconteceu essa situação tua e eu, assim, estava pronta a ajudar, né? Ajudava na fazenda naquela época, né? É, Foi a fazenda que nós fomos para lá e ficamos um tempo. e aí tudo Moramos numa bem. cabine house. Imagina, Mas não é essas cabine eu house ouvindo bonitas de uma hoje, amiga, não. eu ouvindo uma amiga falar da sua situação, chorar, né? E eu lá vou pronta a falar, a mandar esse dinheiro, a ajudar. De repente, o Espírito Santo falou, opa, peraí, eu estou gerando, é o que a gente falou antes, eu estou gerando algo na vida deles, do meu espírito. Eu não quero que ninguém atrapalhe isso, eu entendi. Aí eu nunca esqueço o que Deus falou. O Espírito Santo trouxe a lembrança de que quando Maria estava gerando, ela atravessou tantos lugares difíceis, tantos lugares de dificuldade, porque ela estava gerando algo do Espírito Santo. E aí, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, era o Filho de Deus que ia nascer. Era o Filho de Deus. Deus podia trasladar ela para o melhor hospital, para o melhor lugar. Mas ele não fez, deixou ela passar aquele percurso todo de dificuldade, né? Correr no meio do mato, no meio, pular, sei lá, né? Ali, uns lugares difíceis, para chegar ali até naquele momento da manjedoura e Jesus nascer. Sim. E foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Eu estou gerando isso na vida dessa família. E nesse momento não é para você e nem ninguém. Isso serviu de muita lição para mim, porque a gente quer, né? A gente é amiga e a gente quer vendo o outro, mas a gente tem que entender, quando o Espírito Santo está gerando, a gente não pode pôr a mão. E hoje estamos aí, né, amiga? Hoje é um outro tempo, né? Mas Verdade. nós temos mais um pouquinho de tempo aí, eu quero continuar ouvindo você. Vai. Conta mais aí desse lindo testemunho. Então, sim, essa época eu me lembro que nós estávamos, né? Foi bem difícil, eu lembro que eu liguei para você, né, chorando, né, Silvia, ora por mim, eu não estou legal. E foi interessante que é das poucas pessoas que Deus autorizou ligar, né? Porque às vezes nós passamos por fases que Deus não nos permite entrar em contato com as pessoas. Sim, isso também. E eu lembro que se eu tivesse ligado para minha mãe, para o meu irmão, ou para outras pessoas, né? Minha mãe, você conhece minha mãe, as coisas tinham resolvido bem rapidinho, né? Mas Deus tinha falado, não liga para ninguém, não fala com ninguém. E eu sabia que Deus estava trabalhando conosco. Mas eu me lembro que algumas vezes você também ligava preocupada, né? Como é que vocês estão e tudo. E eu lembro que eu tinha ligado para responder uma mensagem que você tinha mandado, né? Preocupada conosco. E eu me lembro que naquela estação, você tinha, né? Como você falou, tinha feito um cruzeiro com Augusto, e vocês estavam, né? Com dinheiro em Libra. E você me falou mesmo, né, que tinha todo esse dinheiro, que tinha dinheiro para nos ajudar, mas Deus falou, não dá para ela. Né? Não, o duro foi a coragem de falar isso, né, amiga? Porque eu falei, meu Deus. Então, eu tenho dinheiro, eu podia estar te ajudando agora, mas Deus falou que não é para te dar. Então, coisa fica firme. Desaforada, né? Você falou, fica firme, viu? Não, amiga. Deus está nesse negócio, não é foi Deus fácil, purinho. Eu sei. Você falou assim, é Deus purinho, viu? Deus está nesse negócio. Eu amei. É Deus amei, purinho mesmo. amei. Vou dizer o quê? Eu falei, olha, não vou poder te ajudar, não. Eu ofereci, depois tirei. Falei, não vou poder dar nada, não. Aguenta aí, amiga. Foi. Mas, assim, é realmente ver o cuidado e o zelo de Deus, né, Silvia? E não só sobre nós, mas sobre todas as pessoas também, né, que estão nos ouvindo, estão assistindo, e saber que, assim, tem algo específico de Deus na vida de vocês, na vida de cada um, e precisa realmente, assim, esperar, né, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer conosco, o que Deus vai falar no meu coração. Então assim, precisa saber esperar, precisa ouvir o som dos céus. Né? Eu falo muito isso, ouça o som dos céus. Nós estamos vendo uma geração que não espera nada, né, Suzy? Você vê, a gente vai comer, a gente quer comer tudo pronto já, a gente quer... E hoje tem até lugares para você se arrumar,
lá para uma entrevista, alguém que te maquia, alguém que já sai com a roupa. Hoje tudo está pronto, né? Então, isso acaba interferindo na nossa vida espiritual, mas a gente não pode esquecer que com Deus é diferente. A gente tem que ter o tempo, esperar o momento, né? Amém. E isso tem sido difícil, mas vale a pena, vale a pena. Esse é o teu testemunho, o meu. Quando Deus fala, ó, se afasta, eu quero você comigo. Então, vamos lá, porque depois nós vamos dar uma voltinha lá no átrio e voltamos de novo, Amém, né? amém. E Vai pro átrio e volta pro Santo dos Santos, dos né? Santos, é isso aí, não pode sair do Santos dos Santos, não. É só mostrar a carinha e voltar, né? É verdade, é verdade. E, então, Suzy, e aí agora como tá, né? Que Deus está fazendo hoje, né? Com o projeto que Deus deu para vocês. E aí, com essas conferências que a gente já tem falado, nós vamos deixar, viu, todo aqui o material para vocês acompanhar, né? Ver, nós vamos deixar para vocês acompanhar aí o trabalho com as mulheres, com a família. Sabe o que eu falo? Eu falo sempre para a Suzy que a casa dela é cura, traz cura. E eu já vivenciei isso. Amém. De perto. Muitas pessoas foram para a casa dela. Eu até falo, amiga, que você tem um problema no casamento, na família, não precisa de pregador, nada não. Vai para a casa da Suzy. Vai lá, não em psicólogo, vai para a casa da Suzy, fica lá. Não precisa, que eu sei que essa casa cura. E isso eu tenho presenciado e visto isso na sua vida. Isso é uma maior alegria ver que a sua casa traz cura. Eu já vi várias pessoas que realmente já estava bem, né? Achando que estava bem, chegou ali e foi curado, né? E qual o projeto, Suzy, hoje que eu gostaria que você... Eu sei que são coisas que Deus ainda não te liberou para falar, mas uma das coisas que eu sempre falo é que Deus precisa... precisa não, eu creio que Deus vai te dar um lugar para vocês, para justamente trazer essas pessoas passar um tempo sabático, um tempo de cura, família, com filhos, e é esse daí um projeto futuro, né? Nós temos vários projetos, assim, não são vários, mas assim, deixa eu consertar a frase, né? Nós temos 2 projetos muito preciosos e eles têm perpetuado o nosso coração em torno de 7 anos. Né? Ele tem sido construído e gerado no nosso coração e nós temos que logo, logo isso vai vir à luz, né? Estamos esperando pacientemente no tempo do Senhor. E o mais interessante é que em 7 anos nós não oscilamos, né? Já, vamos fazer uma coisa, e depois voltou, não, vamos fazer isso. Então, agora, não, Deus falou com a gente aquilo. Como se Deus fosse um Deus de confusão, né? Meu Deus. Ou sofresse amnésia, né? Eu esqueci, não, eu falei, foi isso. Não. O que o Senhor falou conosco 7 anos até hoje é a mesma coisa que Ele tem falado. E toda jornada, todo caminho que Ele tem nos levado a percorrer tem sido sobre isso, né? E esses projetos estão vindo à luz ainda, né? Enquanto eles não vêm à luz, nós, né? O Flávio tem trabalhado com o movimento de oração e toda a família, né? E eu tenho focado esse movimento do Women of Nations, né? Esse foco com as mulheres, esse trabalho com as mulheres, e eu vejo que tem sido muito pontual, porque o Women of Nations ele não atinge só uma mulher. Quando você trabalha com a mulher e ela levanta e se posiciona no propósito, ela também é uma facilitadora na vida do marido. Né? Então, Amém. é muito importante isso. Uai, o que está acontecendo aqui, Eu gente? acho que o Google está querendo participar do podcast. Gente, que legal. Que linda inauguração. Amém. Então, que bênção, Suzy. Suzy, eu queria só lembrar uma coisa que você falou aí, que a gente esperar o tempo de Deus, né? Muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas elas falam assim, agora nesse momento Deus falou isso, daqui a pouco Deus falou outro, então nós temos que tomar muito cuidado. E eu tenho visto essa constância em vocês, naquilo que vocês estão fazendo, porque hoje ficou muito difícil, porque Deus fala de muita maneira, mas Deus também não fala e espera você esperar o tempo. Eu sempre falo assim, muitas pessoas falam, mas quando eu estiver lá na eternidade, eu quero ver Paulo,
eu falo, olha, eu quero falar com Noé. Eu quero fazer uma pergunta para Noé. Como que é isso? Que Deus falou para ele uma vez só construir a arca. E ele deu toda a medida uma vez só. Você não encontra na Bíblia outra vez que ele mandou um profeta falar, ou que ele veio de novo falar. Então, eu queria assim, perguntar para Noé, como que é isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que Deus fala através da palavra, Deus fala através de um profeta, e muita gente está lá ainda assim, o que eu vou fazer? Será que é de Deus? Será quando? E às vezes passa um tempo, já acho que não é mais de Deus, porque demorou um pouco, né? Então, é importante, eu falo, é a geração que a gente está vivendo, está difícil, porque as pessoas não conseguem ter uma constância naquilo que Deus falou. E foi muito bom você falar desse tempo aí, de espera, né? Como Noé. Gente, imagina Noé sem voltar a falar uma coisa que nunca houve, uma chuva, entra dentro daquela arca, ainda fica 7 dias esperando, será que vai vir, não vai vir, né? E com toda aquela situação contra, né? Os judeus falam muito bem isso, a história de Noé, que Noé, quando Deus falou com ele, ele pegou sua família e foi, né? Para um lugar deserto, só de árvores, né? Só de... Ele protegeu a família e ficou ali e cumpriu o propósito, que era construir a arca. Então, é importante a gente falar sobre isso. E você aí, que às vezes está meio esperando, Deus não falou ainda, Deus, vamos aguardar, né? Porque é importante, Deus já falou uma vez, e aquilo ali tem que valer para nós hoje, né? Não pode mudar isso. Eu estou vendo eles falar que a gente tem que parar. Eu não acredito, Suzy, que nós temos que parar. Já deu isso tudo? Não, Será que já deu 40 gente, minutos? Não começamos nem a Gente, falar. eu nem falei ainda do... Porque eu tô achando tão bonitinho isso aqui, Silvia, que você colocou. Ai, Gente, meu eu queria Deus. entender se isso aqui é para marcar o tempo que a Silvia colocou. Porque se for, eu acho que eu falei muito. Não, vai começar agora. Ou é para combinar com a sua blusa. Eu não entendi ainda. Talvez seja para Ó, combinar. nós Ela tá estamos vendo em um processo design de lindo. construção, Silvia. Então, eu entendo os meninos, que a gente está tentando entender ainda se o podcast vai ser meia hora, se ele vai ser 20 minutos, se ele vai ser 40 minutos, porque a gente assiste podcast de 2 horas, né? Gente, depois vocês dão uma opinião aí. Fala que foi pouco, tá? é. Porque eles estão nos cortando aqui. E aí, como nós temos que ouvir os mais novos, os mais jovens, né? meu Porque eles Deus. sabem mais que a gente. É e tudo. verdade. Mas tem muita coisa mesmo ainda para falar. Eu sei que nós vamos precisar de muito tempo aí para o que Deus Podemos está falar fazendo. mais, meninos? Quem sabe eles liberam. Fala pro contato dela, que vai estar embaixo para ele saber mais. Ok. Então, aí nós vamos... Então dá aí seu contato, Suzy. Né? A gente também quer falar, porque é importante saber que as pessoas vão estar lá, o dia, aonde que é, tudo. Sim. Eu acredito que os meninos devem colocar, né, no link ali para o pessoal estar seguindo, mas claro, todo mundo que quiser informação sobre o Muffin Nations, nós temos o Instagram, né, do Muffin Nations, e inclusive nós vamos estar inaugurando hoje também, né, as redes sociais do podcast do Silvia Boni. Eu acho que ela vai pôr uma propaganda lá do Muffin Nations. Opa, claro que sim. Você divulga lá o projeto, mas, enfim, nós temos lá o Instagram do Muffin Nations, e pelo link você entra no site, você entra onde compra os ingressos, ali você pode conhecer um pouquinho da plataforma. No site você pode conhecer um pouquinho mais da visão da plataforma, né? Enfim, todo mundo está convidado. Eu queria perguntar mais coisas, porque te conhecendo e também, né, caminhando nessa visão aí que Deus te deu, eu queria poder falar o que é o que eu já presenciei. Porque é muito diferente desses outros congressos, não que todos eles são bênção, mas eu falo que quando às vezes fala congresso de mulheres, todo mundo pensa que é aquela coisa de sempre, né? Mas o que eu tenho observado que são mulheres que vão ali para ser realmente transformadas, né? Então mudou aquela visão de achar, nós vamos lá, né? Nós vamos vestir de gala, vamos não sei o quê. Não existe isso, né? Existe realmente mulheres pontual que vêm para se apaixonar mesmo, né? Por Deus, que elas já estão necessitadas disso. E o que eu tenho visto, Suzy,
é realmente isso. Nesses congressos, não é um congresso comum, normal, mas é um congresso onde traz paixão, paixão mesmo pelo noivo. E tenho visto muito você falar sobre isso. Paixão e devoção. Então, eu gostaria de convidar você aí, ó, não perca não, porque realmente é algo novo. Não teria que ser novo, né? Porque nós servimos a Deus, eu acho que o momento é esse. A Suzy disse algo que ela ficou um tempo no secreto. E isso daí que foi gerado. Então, é importante, quando Deus pede isso para nós, às vezes muita gente não entende, por que a fulana está parada, por que não está... Mas Deus nos leva no secreto, porque Ele quer gerar algo novo, né? Então, eu gostaria muito, Suzy, de poder te entrevistar mesmo, porque eu sei da tua história, o seu testemunho é muito forte, para chegar nesse ponto, porque eu lembro de vários episódios que Deus fez com você e que eu queria interferir, né? Porque como amiga. Mas até que Deus falou, olha, eu estou gerando algo do meu espírito nela. E você vai pôr a mão? Quer dizer, quem é você para pôr a mão no que eu estou gerando? E hoje aqui nós estamos vendo a visão gerada e isso é uma alegria. Então vamos orar, né, Suzy? Vamos orar e depois, outra vez que a Suzy vir, nós vamos continuar aqui. Eu tenho certeza que alguém vai pedir mais. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de nos dar esse momento aqui, para nós entrarmos na mídia, para nós podermos falar da Tua palavra. Senhor, queremos orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, e que o Senhor venha tocar na vida dela através desse testemunho, através de tudo aquilo que o Senhor tem falado, através da Suzy, da família. Senhor, entra no lares agora, Senhor, aqueles que estão aí desesperados, traga paz, traga alegria, harmonia, Senhor, nessa família. Senhor, e que nós entendemos o tempo que devemos esperar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, venha tocar nessa vida agora, trazendo cura, trazendo libertação e alegria neste lar. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos a cura física, emocional, de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Amém. Amém. Obrigada, Suzy. E até a próxima aqui com a gente, de novo. Até a próxima, gente. Um abraço. Deus abençoe todo mundo.